iniciamos aqui essa segunda parte referente ao Sium do Moed Katan, Maseret Moed Katan, Talmud Yerushalmi, que foi feito ontem em homenagem e pela Seudah Mitzvah do Hatan Yakala Yosef Rachel. E agora, nesse exato momento, nesse vídeo, depois também de um pequeno preâmbulo, introdução do Nigum Beinoni, nós vamos adentrar no que traz o Maseret Moed Katan. Só lembrando um determinado adendo em relação a uma outra diferença entre a Shita do Bavli e Yerushalmi, é que, em relação ao Yerushalmi, além das Mishnayot e do contexto da Gemara, o contexto do debate, a discussão dos nossos Chachamim, além da relação que há entre a Haggadah, existe o que chamamos de Halachá. Existe Halachá Aleph, Halachá Beit, etc. Diferente do Bavli, que não tem esse contexto de Halachá, ainda que tenha e a busca da definição em relação a Halachá. Bom, dito isso, vamos adentrar no sentido da importância do Moed Katan, que é uma série vinculado ao chamado Chol HaMoed, que são os dias intermediários entre os Hagim de Sukkot e Pesach, em relação a Eretz HaKodesh, que são os dias intermediários depois do primeiro e antes do último dia, Hutz La'aretz Kodesh, os 2 dias, depois de 2 dias posteriores e antes dos 2 dias anteriores, nós temos os dias intermediários. Em Chol HaMoed, o Hazal discute o que se pode e o que não se pode fazer em Chol HaMoed, como também nós vamos trazer o pensamento do Haggaon Hamaran Haim Kanievsky sobre isso, e também é uma série que se adentra nas leis de Avelut, já que Lo Aleinu, se uma pessoa vier a falecer, o que ela deve fazer se ela falecer em Chol HaMoed? Tov, lembrando que em relação ao Maseret Bavli Yerushalmi, o Bavli tem 28 dapim, 29 páginas, 29 dapim, e Yerushalmi tem 19 dapim, só mais uma vez lembrando que começa com Aleph, Yerushalmi e o Bavli com Beit. E em relação a essa estrutura do que temos aqui, vamos entrar e adentrar na página Het, entre 2 aspectos muito interessantes. Um primeiro Halachá e outro o sentido, o Mussar, que traz a Gemara e a importância da Kavaná. Em relação a Halachá, página Shmoni, nós temos o que traz o Haggaon Hamaran Haim Kanievsky, que inclusive em uma das edições do Talmud, que há num Kolel, que eu tenho os erros de poder sentar e estudar, ele traz os comentários em relação ao Dapim, aos respectivos Dapim, e ele se pergunta tanto em relação aos poskim que querem aprender que a Melahá de Chol HaMoed é de Drabanan, ou seja, a proibição de trabalhar em Chol HaMoed de Drabanan. Lembrando que em relação a Lahá, para poder se trabalhar em Chol HaMoed, a pessoa ou o dono da empresa que você trabalha Lo Aleinu tem que passar por um processo que chama perda financeira, ou um aperto específico, ou todo aquele dinheiro usado no trabalho do Chol HaMoed seja para o próprio Chol HaMoed. E os Chachamim, eles proibiram trabalhar em Chol HaMoed para que a pessoa ela possa ter um oneg no Chol HaMoed, o oneg do Hag, ou seja, ele comer, beber, e claro, para isso fomos criados, estudar a Torá Kedushá. Entretanto, o próprio Haim Kanievsky traz que hoje em dia, Zichron Livrahá, hoje em dia as pessoas, a maioria, elas bebem até ficar bêbadas e Lo Aleinu, elas fazem transgressões, elas pecam. Então qual é a ideia? A ideia não é que as pessoas peguem esse Hag e transformam ele de uma forma Hiloni, de forma profana. E daí tem o Balagan e o Mahloket em relação aos poskim e entre os Rishonim. A entender que, como traz
Davi Hamel, o limud da Torá é como o próprio estudo da Torá, ou seja, prolonga a vida. Aquele que deseja estudar a Torá, ele já está começando a estudar a Torá e assim ele está iniciando um processo de prolongar a vida. Essa é a ideia e a lashon dos nossos sábios, para que não se veja o Chacham Ma'od como algo desnecessário. O Chacham Ma'od continua tendo os erros de comer bem, tomar vinho nas seudot, etc. E em relação tanto em Sukkot como em Pessa tem que fazer Kiddush até de manhã, depois da Tefilá, etc. Específicos. E os nossos Tanaim trazem sobre a Lashon do Hazal, aonde que a Tzedakah é um procedimento muito mais elevado que os Korbanot, ou seja, o Nedavá. É algo muito mais elevado que você oferecer Korbanot. A Tzedakah livra da morte, o próprio Maser do Shabbat traz isso. O Shoresh da Lahá de Sital Mekor vem exatamente dessa fonte, da página Het, que a gente tem que citar o sábio que falou tal procedimento, tal alahá, tal coisa, e com isso existe uma expressão muito bonita que traz no Yerushalmi que os lábios do tzadik se movem. Olha só que bonito. E nós vamos também no finalzinho do Daf Shmone sobre Yohanan ben Safra, que fala que ele entrava no Beit Midrash procurando as migalhas de uma Seudah Mitzvah, para que dessa forma, se ele começa essas migalhas, ao comer essas migalhas, ele tem o inhã de ter a intenção de também estar participando dessa Seudah Mitzvah, da importância de uma Seudah Mitzvah. Uma Seudah Mitzvah é como fazer uma tefilá, é como fazer tzedakah, ajudar as pessoas, é muito importante hoje e sempre. E por fim, chegando ao Daf Yutet, nós temos sobre o aspecto de, sem querer citar as respectivas alahot de Avelut, já que esse sim foi feito num Sheva Brahot, eu não citei sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho, já que eu já não estou numa Seudah Mitzvah, não estou numa cerimônia de vida, então eu posso adentrar um pouco mais para quem quiser pesquisar ou fazer Hazará do estudo, ou fazer retorno do estudo, que olha que interessante, o próprio Maseret Moed Katan traz, que por isso que o judaísmo ele é contra a questão de cremar. Os vermes, quando eles comem a carne, a alma sente. Isso está muito presente nos 3 primeiros dias, da importância de fazer Leilu Nishmat, para a elevação da alma, fazer Tzedakah em nome da pessoa que faleceu, Leilu Nishmat. Estuda a Torá para a pessoa, nos 3 primeiros dias a alma vem e volta para esse plano e ela vê o corpo e ela sente como um verme toca no seu corpo, ela está nesse processo, e as tefilot, além de levá-las, acalmam a sua essência, e do lado, não desse lado que estamos, só através do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot, pela Leilu Nishmat, a gente pode elevar os nossos entes queridos e o Am Israel, que já não estão aqui, que Bezrat Hashem, a gente possa continuar dando zehut a quem merece, nossos entes queridos. Pois bem, e na página Yutet fala que há um contato entre o Hazal e sobre uma questão de flauta, se fala se em relação à flauta em Rocha Moed, que é permitido uma pessoa chegar com uma flauta, já que o casamento foi feito antes, a flauta também não é mukse, não tem mukse em Rocha Moed, tanto que a gente pode viajar em Rocha Moed. E a Lahá é que a gente deve alegrar o Hatan Yakalá, e que dessa forma a gente pode trazer alegria tanto para o Hatan Yakalá, como também aquele que assim faz, como também tem Maseit PA, Bavli Beit e Yerushalmi Aleph. São essas são as coisas que a pessoa pode adentrar no Rabá, no sentido de ajudar um casamento de uma Kalá. Então, com muita alegria, aqui eu termino o Sium do Maseret Moed Katan, Talmud Yerushalmi, Hadran Alach, Perik Elu, Megalichim, Perik Shelishi, Moed Katan. Só coisas boas hoje e sempre.
E agora em relação ao Yerushalmi, depois do Berachot, agora o Moed Katan, o terceiro. Em relação ao Yerushalmi, do estudo vai ser Megillah. São coisas boas hoje sempre. Lembrando que o melhor momento de estudar a Torá é agora, Arshav.